Olá, Clube M3, eu sou a Amanda e nós estamos lendo o Mindset da Carol Dweck. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 2, parte 3. Meu sucesso é o seu fracasso. No último verão, fui com meu marido a um hotel fazenda. Grande novidade para nós, porque nem eu nem ele jamais havíamos entrado em contato com cavalos. Certo dia, nos inscrevemos para uma aula de pescaria. O instrutor era um maravilhoso pescador de 80 anos, do tipo cowboy, que nos ensinou a lançar a linha e depois nos deixou livres. Logo percebemos que ele não nos ensinara a reconhecer a mordida da truta na isca. Esses peixes não puxam a linha, é preciso observar uma bolha na superfície. Nem o que fazer quando mordesse, puxar para cima. Nem como reconhecer a linha, caso, por milagre, chegássemos a esse ponto. Puxar o peixe na linha da água sem retirá-lo para cima. Bem, o tempo passou. Os mosquitos picaram, mas nada das trutas. Havia cerca de uma dúzia de pessoas, mas ninguém conseguia nada. De repente, acertei em cheio. Uma truta descuidada mordeu minha isca, e o instrutor, que por acaso estava perto, guiou-me para o resto da façanha. Pesquei uma truta arco-íris. Reação número 1. David, meu marido, veio correndo, muito orgulhoso, e disse: A vida com você é cheia de emoções. Reação número 2. Naquela tarde, ao entrarmos na sala de jantar do hotel, dois homens se aproximaram de meu marido, dizendo: David, como você consegue aguentar o tranco? David olhou para ele sem entender. Não tinha ideia do que queriam dizer. Claro que não, pois ele achara minha pesca emocionante. Mas eu sabia exatamente o que era. Os dois esperavam que ele se sentisse diminuído e fizeram questão de deixar bem claro que essa tinha sido sua reação a meu êxito. Esquivar-se, trapacear, culpar os outros não é receita para sucesso. Além do grande trauma que uma contrariedade pode significar no mindset fixo, essa atitude não fornece uma boa receita para se recuperar de um fracasso. Se o fracasso significa que falta competência ou potencial a uma pessoa, isto é, você é mesmo um fracassado, como é possível se recuperar? Num estudo, alunos da sétima série declararam de que forma reagiriam a um fracasso nos estudos, uma nota baixa em um teste numa nova matéria. Como era de esperar, os de mindset de crescimento disseram que estudariam mais para a prova seguinte, mas os de mindset fixo responderam que estudariam menos da próxima vez, o que não causa muita surpresa. Se não tinham capacidade, para que perder tempo? Acrescentaram que pensariam seriamente na possibilidade de colar. Como não tinham capacidade, achavam que era preciso procurar outra saída. Além disso, em vez de procurar aprender com os fracassos e repará-los, os indivíduos de mindset fixo podem simplesmente tentar restaurar sua autoestima. Por exemplo, podem começar a procurar gente que esteja em situação ainda pior do que a delas. Depois de não se darem bem numa prova, estudantes universitários tiveram a oportunidade de ver as provas de outros alunos. Os de mindset de crescimento viram provas de pessoas que haviam tirado notas muito superiores às deles. Como de costume, procuraram corrigir suas deficiências. Mas os de mindset fixo preferiram ver as provas dos que tinham tirado as piores notas. Era uma forma de se sentirem melhor consigo mesmos. No livro Empresas Feitas para Vencer, Jim Collins narra um fato semelhante no mundo das grandes empresas. Quando a Procter Gamble invadiu um negócio de artigos de papel, a Scott Paper, que até então liderava o ramo, simplesmente desistiu. Em vez de mobilizar-se e resistir, pensou: ora, bem, pelo menos há firmas em situações pior do que a nossa. Outra forma pela qual as pessoas de mindset fixo procuram restabelecer sua autoestima depois de um fracasso é atribuir a culpa a alguém ou arranjar desculpas. Voltemos a John McHenry. Nunca era culpa dele. Certa vez, perdeu uma partida porque estava com febre, outra porque teve dor nas costas. Uma ocasião foi vítima das expectativas, outras dos tabloides. Uma vez perdeu um jogo contra um amigo porque este estava apaixonado e ele não. Outra porque se alimentou muito perto da hora do jogo. Em um momento estava gordo demais, em outro, magro. Numa partida, fazia muito frio, em outra, estava demasiadamente quente. Em outra ocasião, estava fora de forma, na seguinte, tinha treinado demais. Sua derrota mais amarga, que ainda o faz perder noites de sono, foi a que ocorreu em 1984, no torneio Alberto da França. Por que perdeu o jogo se estava com uma vantagem de 2 sets a 0? Segundo McHenry,
A culpa não foi dele. Um cinegrafista da NBC havia retirado o fone de ouvido e um ruído começara a surgir do lado da quadra. Não foi culpa dele. Portanto, ele não tentou melhorar sua capacidade de concentração ou seu controle emocional. John Wooden, lendário técnico de basquete, diz que ninguém pode ser considerado fracassado enquanto não começar a culpar os outros. Ele quer dizer que é possível estar ainda no processo de aprender com os próprios erros, até que se comece a negá-los. Quando a Enron, gigante do ramo de energia, faliu, vítima de uma cultura de arrogância, de quem foi a culpa? Não foi minha, fez questão de frisar Jeffrey Skilling, o CEO e gênio da firma. A culpa foi do mundo. O mundo não compreendeu o que a Enron buscava realizar. E o que dizer da investigação sobre uma fraude empresarial feita pelo Departamento de Justiça? Uma caça às bruxas. Jack Elk, o CEO com mindset de crescimento, reagiu a um fiasco da General Electric de maneira completamente diferente. Em 1986, a GE comprou o banco de investimento Kidler, Piabor e CEO. Pouco depois de fechar o negócio, essa empresa foi abalada por um grande escândalo de corrupção interna na bolsa. Alguns anos mais tarde, nova calamidade na pessoa de Joseph Jett, um corretor que fez diversas transações fictícias de centenas de milhões de dólares para aumentar suas comissões. Elk telefonou para 14 de seus colegas da alta direção da GE para dar a má notícia e pedir desculpas pessoalmente. Eu mesmo assumi a responsabilidade pelo desastre, disse Elk. Mindset e depressão. Talvez Bernard Loiseau, o chefe francês, estivesse apenas deprimido. Já pensou nisso? Como psicóloga e educadora, tenho interesse vital pela depressão. É muito comum nos campi universitários, especialmente entre fevereiro e março. Nessa época, o inverno ainda não terminou, o verão ainda não está à vista. Há muito que estudar e os relacionamentos frequentemente se desfazem. Mas há muito tempo tem ficado evidente para mim que alunos diferentes lidam com a depressão de formas radicalmente diversas. Alguns deixam tudo de lado, outros, embora sintam-se muito mal, resistem. Esforçam-se para comparecer às aulas, mantêm os estudos em dia e cuidam de si mesmos. Dessa forma, quando melhoram, suas vidas estão intactas. Não faz muito tempo, resolvemos investigar se os mindset tinham algo a ver com essas diferenças. Para isso, verificamos os mindsets dos alunos e depois os fizemos manter uma espécie de diário online, onde durante 3 semanas, em fevereiro e março, todos os dias eles responderiam às perguntas sobre seu ânimo, suas atividades e de que forma lidavam com seus problemas. Eis o que descobrimos. Primeiro, os de mindset fixo tinham níveis de depressão mais altos. Nossas análises mostraram que isso se devia ao fato de que ruminavam os problemas e as dificuldades, essencialmente atormentando-se com a ideia de que os fracassos significavam que eram incompetentes ou de pouco mérito. A ideia ficava girando em sua cabeça. Você é um idiota. Eu simplesmente não conseguia afastar o pensamento de que isso me tornava menos homem. Novamente, os fracassos os rotulavam e não ofereciam caminhos para o êxito. E quanto mais deprimidos se sentiam, mais deixavam as coisas de lado e menos agiam para resolver os problemas. Por exemplo, não estudavam o que era necessário, não entregavam os trabalhos a tempo e não cumpriam suas obrigações. Embora os alunos de mindset fixo demonstrassem maior grau de depressão, havia muitos com o mindset de crescimento que se sentiam extremamente mal, pois aquela era a época em que havia maior número de casos de depressão. Então percebemos algo realmente surpreendente. Quanto mais deprimidos se sentiam os de mindset de crescimento, não era depressão severa, mais agiam para enfrentar suas dificuldades, mais se esforçavam por manter em dia seus trabalhos escolares e mais cuidavam de suas vidas. Quanto pior se sentiam, mais determinados se tornavam. Com efeito, ao ver a forma pela qual agiam, era difícil perceber até que ponto estavam desanimados. Eis uma história que me foi contada por um jovem. Era meu primeiro ano na universidade e eu estava longe de casa. Todos eram desconhecidos para mim, os cursos eram puxados e à medida que o tempo passava eu me sentia cada vez mais deprimido. Finalmente, a depressão chegou a um ponto em que eu tinha dificuldade até para sair da cama. Mas todos os dias eu me obrigava a levantar, tomava banho, me barbeava e fazia tudo o que tinha que fazer.
Certo dia, estava tão mal que resolvi buscar ajuda. Procurei a professora assistente de meu curso de psicologia e pedi um conselho. Você está indo às aulas? Perguntou ela. Sim, respondi. Está em dia com suas leituras? Estou. Está indo bem nas provas? Sim. Bem, disse ela. Você não está deprimido. Sim, ele estava deprimido, mas lidava com a situação da forma com que pessoas de mindset de crescimento tendem a enfrentá-la, com determinação. Será que o temperamento tem alguma coisa a ver com isso? Não serão certas pessoas mais sensíveis por natureza, enquanto outras simplesmente são mais impermeáveis? Sem dúvida, o temperamento desempenha um papel, mas o mindset é uma parte importante da história. Depois que ensinamos às pessoas o mindset de crescimento, elas mudam completamente a forma com a qual reagem à depressão. Quanto pior se sentem, mais motivadas ficam e melhor enfrentam seus problemas. Em suma, quando as pessoas acreditam em traços imutáveis, estão sempre achando que correm o risco de ser avaliadas em termos de fracasso. O fracasso pode defini-las de maneira permanente. Por mais inteligente ou talentosas que sejam, essa atitude parece impactá-las para o uso de seus recursos de reação. Quando as pessoas acreditam que suas qualidades básicas podem ser desenvolvidas, os fracassos podem ser dolorosos, mas não as definem. E, se é possível expandir as capacidades, se a mudança e o crescimento são possíveis, então ainda há muitos caminhos para o sucesso. Os mindsets mudam o significado do esforço. Quando éramos crianças, havia a possibilidade de escolher entre a lebre talentosa, porém leviana, e a tartaruga vagarosa, porém persistente. A mensagem daquela lição era que a lentidão e a constância vencem a corrida. Mas, na verdade, será que alguns de nós realmente desejou ser a tartaruga? Não. Apenas gostaríamos de ser uma lebre menos tola. Queríamos ser velozes como o vento e ter um pouco mais de estratégia. Por exemplo, não tirar tantas sonecas antes da linha de chegada. Afinal, todos sabemos que é preciso cruzá-la para poder vencer. Ao tentar priorizar o poder do esforço, a história da lebre e da tartaruga acaba por reduzir sua importância. Reforça a imagem de que o esforço é coisa para os lentos e sugere que, em raras ocasiões, quando os talentosos deixam cair a peteca, os lentos são capazes de levar vantagem. Na verdade, até hoje me lembro do quanto amei essas pequenas criaturas, mas em nada me identificava com elas. A mensagem era a seguinte: se você tiver a infelicidade de ser o menos dotado da ninhada, se lhe faltar talento, não terá necessariamente de ser um fracassado. Pode ser um doce e adorável operário e talvez, se realmente se esforçar e conseguir resistir aos olhares de desprezo, chegue até mesmo ao sucesso. Muito obrigada, mas prefiro ser bem dotada. O problema é que essas histórias reduziam a questão a opções excludentes. Ou você tem capacidade ou confia no esforço. E isso faz parte do mindset fixo. O esforço é para aqueles que não têm capacidade. As pessoas de mindset fixo nos dizem: se você tiver que se esforçar em alguma coisa, é porque não tem capacidade para fazê-la bem feita. E acrescentam: as coisas são mais fáceis para aqueles que são geniais de verdade. E tem uma tirinha aqui no livro. Ó. O que aconteceu com você? Harold e eu tivemos uma conversa franca. E o que está fazendo? Lição de casa? Eu não tinha certeza de que tinha entendido este capítulo, por isso repassei minhas anotações do último capítulo e agora estou relendo este. Você faz tudo isso mesmo? Bom, agora eu entendi. Eu achava que você fosse esperta. Quando eu era uma jovem professora assistente do Departamento de Psicologia da Universidade de Illinois, notei certa noite, ao passar pelo prédio de psicologia, que as luzes estavam acesas em alguns gabinetes de professores. Alguns de meus colegas estavam trabalhando até tarde. Não devem ser tão inteligentes como eu pensei. Nunca me ocorreu que poderiam ser tão inteligentes quanto eu, e também mais trabalhadores. Para mim, uma coisa excluía a outra. E era claro que eu dava mais valor a uma do que a outra. Malcolm Gladwell, escritor e colaborador da revista New Yorker, sugeriu que nossa sociedade dá mais importância às realizações naturais obtidas sem esforço do que às que requerem diligência. Damos aos nossos heróis qualidades super-humanas que, inevitavelmente, concorreram para sua grandeza. É como se Midori já saísse do útero tocando seu violino, Michael Jordan driblando e Picasso pintando. Isso retrata fielmente o mindset fixo.
E está por toda parte. O relatório de pesquisadores da Universidade Duke faz uma advertência sobre a ansiedade e a depressão entre alunas de graduação que aspiram à perfeição sem esforço. Elas acreditam que devem exibir beleza, feminilidade e erudições perfeitas sem ter que se esforçar, ou pelo menos sem demonstrar que estão se esforçando. Os norte-americanos não são os únicos a desprezar o esforço. O executivo francês Pierre Chevalier diz: "Não somos uma nação que se esforça. Afinal, se você tem savoir-faire, uma mistura de know-how e tranquilidade, faz as coisas sem esforço." No entanto, as pessoas de mindset de crescimento pensam de maneira muito diversa. Para elas, até mesmo os gênios têm de se esforçar para obter resultados. E acrescentariam: o que pode haver de heróico em possuir um dom? Podem apreciar o talento, mas admiram o esforço, pois, qualquer que seja a capacidade de alguém, o esforço é que deflagra a capacidade e a transforma em realização. Cia Biscuit. Cia Biscuit era um cavalo tão machucado que deveria ser sacrificado. Na verdade, todo um grupo de pessoas. O jockey, o proprietário, o treinador. Estavam de algum modo doentes. Mas, graças à sua obstinada determinação e contra todas as probabilidades, transformaram-se em vencedores. Uma nação em dificuldades viu esse cavalo e seu cavaleiro como símbolos do que podiam ser realizados por meio da coragem e do ânimo. Igualmente emocionante é a história paralela da autora de Cia Biscuit, Laura Hillebrand, sofrendo, nos tempos de universitária, de uma grave fadiga crônica que jamais a abandonou. Ela frequentemente se via incapaz de agir. Mas alguma coisa na história do cavalo que podia a dominou e inspirou, e dessa maneira ela conseguiu escrever um relato emocionante e magnífico a respeito do triunfo da força de vontade. O livro é um testemunho de sucesso de Cia Biscuit e, igualmente, do dela. Vistas pelo prisma de mindset de crescimento, essas histórias dizem respeito ao poder transformador do esforço, de modificar sua capacidade e você mesma como pessoa. Porém, ao serem filtradas pelo mindset fixo, passaram a ser uma excelente narrativa sobre 3 homens e um cavalo, todos com deficiências que precisavam se esforçar muito. Grande esforço, alto risco. Do ponto de vista do mindset fixo, o esforço é algo exclusivo das pessoas com deficiências. E quando as pessoas sabem que são deficientes, nada tem a perder se esforçando. Mas, se você quer ser famoso por não possuir deficiências, por ser considerado genial, talentoso ou portador de aptidões inatas, neste caso terá muito a perder. O esforço pode diminuí-lo. Nadia Salerno Sonnenberg estreou como violonista aos 10 anos de idade na Orquestra de Filadélfia. Mas, quando chegou à escola Juilliard para estudar com Dorothy DeLay, a grande mestra do violino, tinha um repertório de péssimos hábitos. Seu dedilhado e os movimentos com o arco eram desajeitados. Segurava o instrumento na posição errada, mas recusava-se a mudar. Depois de vários anos, viu que outros estudantes chegavam a seu nível e até mesmo a ultrapassavam. E antes dos 20 anos, teve uma crise de confiança. Eu estava habituada ao sucesso, ao rótulo de menina prodígio nos jornais, e então me sentia fracassada. A menina prodígio tinha medo de tentar. Tudo pelo que eu estava passando se resumia em medo. Medo de tentar e fracassar. Quando você vai fazer um teste e não se esforça de verdade, quando não está realmente preparada, quando não treinou com o empenho que deveria e não passa no teste, sempre há uma desculpa. Nada é mais penoso do que dizer: fiz o melhor que podia e isso não foi suficiente. A ideia de se esforçar e mesmo assim fracassar, ficar sem desculpas, é o pior temor do mindset fixo, e isso a perseguiu e a paralisou. Ela chegou até mesmo a deixar de levar o violino para a aula. Então, certo dia, depois de anos de paciência e compreensão, DeLay lhe disse: escute, se não trouxer o violino na próxima semana, vou expulsar você da minha turma. Salerno achou que estava brincando, mas DeLay se ergueu e calmamente avisou: não estou brincando. Se vai desperdiçar seu talento, não quero ser cúmplice. Isto já está durando tempo demais. Por que o esforço é tão assustador? Há 2 motivos. O primeiro é que no mindset fixo acredita-se que os grandes gênios não precisam se esforçar. Por isso, ter de fazer esforço lança uma dúvida sobre nossa capacidade.
O segundo, como indica a história de Nádia, é que ele rouba todas as desculpas. Sem ter se esforçado, você sempre pode dizer: eu podia ter sido. Qualquer coisa pode preencher esse espaço, mas quando você faz uma tentativa, já não pode afirmar isso. Alguém um dia me disse: eu podia ter sido Yo-Yo Ma. Se tivesse realmente tentado, não seria capaz de dizê-lo. Salerno Sonnenberg ficou apavorada com a ideia de perder Delay. Finalmente concluiu que tentar e fracassar, um fracasso honesto, era melhor do que a situação em que estava, e assim começou a se preparar com a mestra para um concurso futuro. Pela primeira vez se dedicou e, aliás, ganhou a competição. Hoje ela diz: há algo que sei ser verdadeiro. É preciso esforçar-se ao máximo pelas coisas que mais amamos. E, quando o nosso amor é a música, a luta é mais difícil de toda a vida. O medo do esforço pode ocorrer também nos relacionamentos, como aconteceu com Amanda, uma mulher jovem, bonita e dinâmica. Eu tive muitos namorados doidos, muitos. Iam desde os levianos aos mal educados. Que tal um bom rapaz ao menos uma vez? Sempre dizia Carla, minha melhor amiga. Era como se dissesse: você merece coisa melhor. Então, Carla me apresentou Rob, um rapaz que trabalhava em seu escritório. Ele foi ótimo, e não apenas no primeiro dia. Adorei, podia dizer: oh meu Deus, até que enfim um cara pontual. Então o relacionamento ficou mais sério e me assustei. Quero dizer, ele realmente gostava de mim, mas eu não conseguia deixar de pensar que, se ele me conhecesse de verdade, ia desanimar. Isto é, o que aconteceria se eu realmente me esforçasse mesmo, e as coisas não dessem certo? Acho que eu não seria capaz de correr esse risco. Pouco esforço, alto risco. No mindset de crescimento, é quase inconcebível desejar ardentemente alguma coisa, acreditar que há uma possibilidade de consegui-la e nada fazer para atingir o objetivo. Quando isso acontece, o eu poderia ter sido é muito mais doloroso e nada reconfortante. Poucas mulheres norte-americanas, entre as décadas de 1930 e 1950, tiveram mais êxitos do que Claire Bootluce. Famosa como escritora e dramaturga, 2 vezes eleita deputada, ela chegou a ser embaixadora na Itália. Realmente não compreendo a palavra sucesso, disse ela certa vez. Sei que as pessoas a usam a meu respeito, mas não a compreendo. Sua vida pública e suas tragédias pessoais impediram-na de voltar à maior paixão, escrever para o teatro. Teve grande sucesso com peças como The Woman, As Mulheres, mas como figura pública não podia estar produzindo peças picantes e sexys. Em sua opinião, a política não proporcionava o esforço pessoal criativo a que ela dava o máximo valor e, olhando para trás, ela não se perdoava por não ter seguido sua paixão pelo teatro. Muitas vezes pensei, disse ela, que se tivesse de escrever uma autobiografia, o título seria Autobiografia de uma Fracassada. Billie Jean King diz que tudo se resume ao que você quer ver e dizer a respeito do passado. Concordo com ela. Você pode olhar para trás e dizer: eu podia ter sido, polindo seus dons desperdiçados, como se fossem troféus. Também pode olhar para trás e dizer: dei tudo de mim pelas coisas que me importavam. Pense no que você quer ver e dizer em relação ao seu passado, e em seguida escolha o seu mindset. Transformar conhecimento em ação. É claro que as pessoas de mindset fixo leram livros que diziam: sucesso significa ser o melhor de você mesmo e não ser melhor do que os outros. O fracasso é uma circunstância e não uma condenação. O esforço é a chave do sucesso. Mas não podem colocar essas ideias em prática porque a base do seu mindset é a crença em traços imutáveis. Lhes diz algo completamente diferente. Que o sucesso significa ser mais bem dotado do que os demais, que o fracasso realmente nos classifica e que o esforço é para aqueles que não conseguem êxito por meio do talento. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até amanhã.